Partiu, vem comigo então, gases com Teacher Lucas. Ó. Uma mistura de 20 mols de certo gás perfeito tem um volume de 123 litros a 27 graus Celsius. A partir desse estado, varia-se a temperatura do gás, mantendo-se constante a sua pressão e suas características do gás ideal. Nessa transformação, a função que relaciona o volume V desse gás com a temperatura vale quanto? Então vamos lá. Veja bem, existem dois instantes, existem dois momentos relacionados a esse exercício aqui. No primeiro instante, o que a gente tem de informação? Nós temos número de mols igual a 20. Volume igual a 123. Temperatura, galera, presta atenção aqui no R. Ó, atmosfera, mol, litro, Kelvin. Kelvin. Então eu não posso deixar a temperatura em 27 graus Celsius. Eu vou ter que trabalhar em Kelvin. Soma 273, então eu tenho que trabalhar com 300 Kelvin, tá? E, logicamente, eu posso usar o R, né? O que eu consigo calcular com esta informação? Eu consigo calcular a pressão no primeiro instante usando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, vamos lá. Vamos calcular essa pressão. Lembrando que eu parei aqui no exercício. Ó. A primeira parte se dá até aqui. Ele não falou da pressão, porém eu posso calcular. Partiu. Pressão vezes o volume. Eu posso deixar o volume em litros, porque está em litros aqui. É igual a R vezes... Desculpa, NR, né? Então, para não confundir, ó, N vezes o R vezes o T, que é 300. Essa continha é chata? É. Eu sei que é chata. Mas, olha só, tenho 2 zeros aqui, com mais um zero aqui, são 3 zeros. 3 zeros anda a casa, 3 casas decimais. Moral da história é a mesma coisa de fazer 82 vezes 3 e depois dividir por 123. Pode fazer a continha com calma, que você com certeza vai achar 4, e eu tenho certeza que é atmosfera, porque vai dar a mesma unidade de pressão que nós utilizamos, tá? Na constante universal dos gases. Ponto. Agora vamos continuar a ler o exercício. Ó. Depois desse primeiro instante, ele fala assim para a gente, moçada. Olha, mantida a pressão constante. Assim, mantida a pressão constante. Então, eu vou usar a mesma pressão. Agora, eu estou no segundo instante. Segundo instante. Eu estou a partir desse ponto. Mantida, constante a pressão e as características do gás ideal. Nestas transformações, a função que relaciona o volume com a temperatura. Então, ele quer saber, calcule o volume em função da temperatura. Veja bem, é o mesmo gás, então o mesmo valor de R. Tá? É o mesmo gás, é o mesmo número de mols, 20. E mantive a pressão constante, então eu vou usar os mesmos 4 atm que antes eu não tinha, porém eu calculei. Então, galerinha, de novo, usando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, a gente tem pressão, o volume eu quero descobrir, é igual a N vezes o R vezes o T. O T mudou, não é 300 mais, mas eu quero deixar em função de T, ou seja, não preciso substituir o valor de T. É só visualizar a resposta. Ó. Quero achar o V em função de T. Então ficou fácil. Ó. O 4 passa dividindo, vai dar 5. 4 dividindo 20, 5. Então ficou V igual 5 vezes 0,082 vezes T. Fazendo essa continha, você chega nos exatos. Volume igual a 0,41T. 0,41T a
de acabou. Galerinha, feedback desse exercício. Exercício difícil pra caramba. Então, quem entendeu, ó, tá de parabéns.